Bom dia a todos. Estamos aqui no dia 5 de maio para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, na Sapienza, Universidade de Roma. Sou a professora Sônia Neto Salomão, titular, junto com o colega Simone Chilani, da Cátedra de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira. No ano passado, nós fizemos uma comemoração lançando esse volume, Temas da Língua Portuguesa, do Pluricentrismo à Didática, e convidamos, então, os colaboradores portugueses, brasileiros e italianos para apresentar o volume, comemorar o dia 5 de maio e o aniversário da nossa cátedra. Esse ano resolvemos fazer uma brincadeira em torno de uma perspectiva metalinguística da língua portuguesa, quando são justamente os escritores que gostam de brincar com esse pluricentrismo e com as diversas variantes. Portanto, nós vamos começar por um texto de Fernando Pessoa, aquele texto tão famoso na figura do seu heterônimo Bernardo Soares, e depois, então, que uma das nossas estudantes irá ler, justamente com a apresentação das nossas 4 leitoras, eu e Simone vamos fazer alguns comentários. Portanto, vamos ouvir agora o trecho famoso de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Agora a Flávia Cotronel, aluna de segundo ano de licenciatura em Mediação Linguística e Intercultural, vai ler um excerto do livro do Desassossego, do heterónimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Gosto de dizer, é melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo por aquilo que em mim cria ritmos verbais, os executa de outros. Eu estremeço se dizem bem, tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição da engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Não choro por nada que a vida traga ao leve. Há porém páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me, como do que estou vendo, na noite em que, ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio, e fui lendo até o fim, trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas, felizes, como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza de vida me fará imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais. Tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não a saudade da infância de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento. A mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquele grande certeza sinfónica. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, o alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com o ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto,
não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve ortografia simplificada, mas página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem Y, como escarro direto que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa, vista e ouvida. E a gala de transliteração greco-romana veste-me do seu ver o manto régio, pelo qual é senhor. Como vocês viram, não é? Nesse trecho, Fernando Pessoa defende a questão da língua como quase uma personalidade. Quer dizer, a língua tem uma identidade, a língua tem uma corporeidade, porque quando ele fala, não é, que não importa a ele se a pessoa conheça ou menos a sintaxe, mas importa a ele que a língua não seja mal escrita, mal utilizada. Então, ele está falando de alguma coisa mais profunda do que uma correção gramatical, digamos assim, protocolar. Ele está falando do verdadeiro conhecimento da índole de uma língua. E, portanto, nessa manifestação, que é uma manifestação de grande impacto emotivo, ele vai fazer referência a um outro grandíssimo escritor, um escritor barroco, sendo Bernardo Soares, Fernando Pessoa, um escritor moderno. Essa homenagem tem ainda um valor mais significativo, porque todos que conhecem bem a prosa de Antônio Vieira sabem que é uma prosa em que tudo está no lugar, em que há uma sinfonia de precisão poética, conceitual, em que as palavras são escolhidas para representar exatamente aquele conceito, aquela emoção, aquela riqueza de elementos. Portanto, Fernando Pessoa traz para nós alguma coisa que depois é repetido pelos escritores. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, há uma belíssima crônica de Carlos Drummond de Andrade, O Outro Nome do Verde, em que ele também brinca com os adjetivos, brinca com a língua de Guimarães Rosa, e numa outra crônica do mesmo período, Três Janelas da Crônica, ele vai se referir aos adjetivos do Camões, dizendo: não sou camonólogo, ou seja, não sou especialista de Camões, sou apenas um seu leitor, por isso ignoro os estudos que tenham sido feitos sobre o seu trato do adjetivo, porque dava preferência a este ou aquele, como é que os afeiçoava a determinados substantivos, enfim, a sua política do adjetivo. Sei apenas, porque acabo de abrir a esmo sua epopeia, que o adjetivo camuniano tem uma força, uma elegância e uma beleza fascinantes. Camões torna o oceano obediente, fala de, cito, mãos lascivas e de uma voz pesada e amara. Aponta o famoso coral fino e prezado, refere-se a deuses vãos e imotos, quem não se encanta com e quem fica indiferente à fúria grande e sonorosa do mar. E por aí vai, não é? Falando dessa quase que presença marítima, não é? do adjetivo, principalmente nos Lusíadas de Camões. Uma outra lembrança que me vem à mente é a de Sofia de Mello Briner Andressen, quando, no seu poema de Helena Lanari, diz o seguinte: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro,
o coqueiro ficava muito mais vegetal. E depois, o que dizer, não é, de tantos outros escritores, como Miyakoto, que falam de que a minha língua, a minha pátria é a minha língua portuguesa, chamando atenção, então, para essa diversidade de construção da língua. Mas vamos ouvir também uma leitura dramatizada do texto Papos, de Luiz Fernando Veríssimo. É um texto irônico, em que Luiz Fernando Veríssimo, de certa maneira, parodia os linguistas contemporâneos em relação à discussão das variantes. Vamos ouvir, então. Bom dia, eu sou a Valentina Vettorazzo. E eu sou Cecília Santanqué. E os nossos alunos agora vão ler o texto Papos, do Luiz Fernando Veríssimo. A primeira leitura vai ser feita por Alessandro Maria Gentile e Valéria de Ambrosi. Disseram-me. O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou digo-te? O quê? Digo-te que você O ti e o você não combinam. e digo Também não. O que você ia me dizer? que você está sendo grosseiro, pedante e chato e que vou te partir a cara. E partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, partir-ei se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispensa suas correções, vê se esquece-me. Falo como bem entender, mas uma correção e eu O quê? o mato. Que mato? Mato-lhe, matar-lhe-te. Ouviu bem? Eu só estava querendo... Pois se esqueçam e para-te. Pronome no lugar certo, é elitismo. Se você prefere falar errado. Falo como todo mundo fala, o importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Não sabes? Não sabes? Sabes-lo não? Esquece. Não. Como? Esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensine-lo-me. Vamos. Depende. Depende. Perfeito. Não sabes? Ensinar-me-lo ia se eu soubesse, mas não sabes-o. Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás, mas não posso mais dizer-lo-te o que disser-te-ia. Por quê? Porque, como todo esse papo, esqueci-lo. Bom, então é muito interessante quando os alunos de variante europeia e variante brasileira se encontram nos cursos de linguística, e esse trecho é um bom trecho de introdução, porque vai falar da colocação dos pronomes, da próclise, da ênclise, do uso do imperativo, vai falar também da questão diafrásica, diatópica, diastrática da língua, vai falar das gramáticas dos diversos sistemas e, efetivamente, chama atenção também para a função pragmática da língua, porque vejam que um daqueles, não é, indivíduos do diálogo, aquele que corrige sempre, fica assim no papel do gramático normativo, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, embora do ponto de vista de linguístico a língua sirva para comunicar, a língua também é um fato social e, portanto, a performance conta, e ele, então, lembra ao seu interlocutor de que escolher a forma socialmente mais privilegiada e mais econômica do ponto de vista da clareza, do ponto de vista
de uma mensagem que se quer passar em determinadas situações pragmáticas, deve ser também conhecida. Portanto, eu espero que vocês gostem dessa nossa brincadeira e vamos prosseguir, então, com os demais textos que foram escolhidos. Muito bom dia e um bom 5 de maio a todos. Vamos agora ouvir Alexandre O'Neill, pelas vozes de duas alunas do curso de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira, do mestrado em Ciências Linguísticas, Literárias e da Tradução. Eu sou a Eliana Fico. Eu sou a Sara Shekani. E vão ler o Divertimento com Sinais Ortográficos, do livro Abandono Vigiado. Serás capaz de responder a tudo o que pergunto? Gosto de quem responde antes de perguntar. Quando estou mal disposta, e estou muitas vezes, tiro as frases, complico tudo. Tenho colo de cisne e corpo de hipocampo. Se me puseres, serás a mais bonita das mulheres. Uma vírgula rebaixada à condição de cedilha. Os espanhóis, até numa palavra só, me martirizam. Caramba! Não abuses de mim. Desafio o francês a possuir-me, quando estou, por exemplo, em Curaçao. Sou mesmo útil. Que eu saiba, só em Aluard sou único e final. Há vírgulas que indei torpes cedilhas. Em certas caligrafias, quase vou como uma andorinha destelhada. Noutras, sou sobrancelha franzida. Introduzimos, por vezes, frases nada agradáveis. Uma alegria de vírgulas em fuga, de um texto mais difícil que uma purga. Experimenta falar pela minha boca, a suar-te pelo meu nariz. Para ladrar, o cão não precisa de mim. Como uma orelha, abro-me sobre um silêncio embaraçado. Não ouvi bem o que disseste. Dou guarida e afeto à vogal que procura um teto. Que nos separa, amor, um traço de união. Se alguma janela aberta o incomoda, peça ao condutor que a feche. Ainda gostou mais de mim quando sou único. Depois de mim, maiúscula, o espaço em branco, contra o qual defendo os textos. Em aberto, em suspenso, fica tudo o que digo, e também o que faço é reticente. Cada vez que leio o olho para esses textos não, poemas, porque poemas é o que são. Cada vez que leio o olho para estes poemas de Alexandre O'Neill, incluídos numa das suas mais belas coleções Abandono Vigiado, de 1960, vêm-me à mente outros textos, num processo que pode parecer puramente analógico, e talvez seja, mas que também pode esconder um significado mais profundo. Um destes textos é aquele que ouvimos anteriormente, o famoso trecho de Pessoa sobre a língua como pátria. Há duas partes deste texto que me tocaram sempre e não coincidem necessariamente com aquela famosa frase sempre citada. São partes que leio numa chave emocional em vez de lógica ou estética e também numa chave algo humorística, esse humor que só o paradoxo é capaz de gerar. A primeira, que é extremamente artificial, quase paródica,
mas de uma sincera e verdadeira artificialidade, é aquele em que descreve as reações à leitura da passagem de Vieira, que se identifica essencialmente como uma experiência sensual, com seu clímax final. Nunca consegui ler essa passagem, exceto neste chave. E esta interpretação parece-me coerente com a segunda passagem do trecho que sempre me tocou, nomeadamente a parte final, que parece inclinar-se para um tema muito menos universal e sublime, muito mais limitado do que os que são tratados no resto do texto, ou seja, a ortografia. Agora, aqueles que conhecem a fundo o trabalho de Fernando Pessoa sabem que a ortografia foi uma sua obsessão quase patológica. O amor pela ortografia etimológica e tradicional, defendida racionalmente de forma militante, está na base da sua peculiar escrita. Mas em nenhuma das suas numerosas reflexões, Pessoa chegou a ser tão eficaz na expressão dos seus pensamentos como aqui, através da boca daquele quase ele próprio, o quase outro, que é Bernardo Soares. Entre parênteses, nunca se deve esquecer que é Soares que escreve, não Pessoa, porque o livro Desassossego é, como tudo em Pessoa, principalmente uma obra dramática. Bem, Soares escreve, sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa, vista e ouvida. Em termos simples, ele está a dizer que temos de simpatizar com a forma, porque a forma é tão importante como o conteúdo, ou talvez mais importante ainda. Peço desculpa pela utilização destes dois termos que são totalmente imprecisos. Falar de forma e conteúdo no campo da linguística é uma coisa totalmente inadequada, uma terminologia que é causa de ambiguidades infinitas. Contudo, é uma posição tão inerente ao nosso modo de raciocinar, embora extremamente falaciosa, que me pode ajudar a explicar o meu ponto. Outra citação que ligo às já indicadas vem de mais longe e encontra-se nessa maravilhosa obra-prima do engenho humano, que é a Gramática da Linguagem Portuguesa de Fernando Oliveira, o primeiro gramático da língua. A passagem coincide com todo o capítulo 12 da obra, que agora não posso ler na sua totalidade, embora o merecesse, e que contém uma descrição daquilo a que agora chamamos os fonemas vocálicos do português. Ao lado dessa excepcional prova de intuição fonética articulatória, que será reproduzida de forma ainda mais impressionante no capítulo seguinte, dedicado às consoantes, Oliveira insere notações dedicadas aos grafemas que representam as vogais. São notações que hoje nos podem parecer bizarras, como por exemplo esta. Esta letra A pequeno tem figura de ovo, com o escudete diante e a ponta do escudo embaixo, cambada por cima. Ou também esta. Esta letra E pequeno tem figura de arco de besta, com a polgueira de cima de toda em si dobrada, ainda que não amassada. Ou ainda, a figura do E grande parece uma boca bem aberta com a sua língua no meio. Ou enfim, e a figura do O grande parece duas faces com o nariz pelo meio. Como que para dizer, precisamente, que a ortografia também é gente. Humboldt, nas suas obras, falou daquilo a que chama a forma inteira da língua, que segundo ele seria o conjunto de características intrínsecas de cada língua, de modo a torná-la única, não comparável com as outras. É o gênio da língua, aquele resíduo semântico de intraduzibilidade que representa, de alguma forma, a sua impressão digital, a sua especificidade mais profunda e não redutível. Não quero entrar aqui nas controvérsias entre que as interpretações contemporâneas desta ideia tão fascinante suscitaram, ou tentar dizer quem, entre os defensores do relativismo linguístico e os do generativismo, tem mais razão. Estou apenas interessado em sublinhar o fascínio poético do pensamento de Humboldt, que pressupõe uma multiplicação de possíveis mundos ligados ao fato de cada língua representar uma forma de ver o que existe. E como o mundo não pode ser para cada um de nós mais do que percebemos, cada língua representa, tout court, o mundo. Se a língua é o mundo, os seus aspectos formais, tais como a sua ortografia, os seus sinais diacríticos, os seus sons peculiares, representam a sua estética, a sua poesia e música específicas.
O que muda não é o que se diz, mas como se diz. Mas, paradoxalmente, também a forma muda o conteúdo, tal como o recipiente determina a forma da água nele contida. Para regressar à pessoa, o que o impressiona é a engenharia sintática, a sua perfeição formal. Exatamente, não o que é dito, mas como é dito. Há quem pense que tudo já foi afirmado, que os argumentos já foram todos esgotados, que a literatura não é senão uma reiteração dos mesmos temas e conceitos. Vida, amor, morte, destino. O que torna isto falso, agora e para sempre, é precisamente a variedade de formas que existem na língua. Diferentes sons, diferente ortografia, diferentes terminações, diferentes estruturas. Mas também diferentes expressões idiomáticas ou provérbios, e mesmo diferentes erros. Aqueles erros peculiares que se espalham numa língua, que são seus próprios e que a princípio nos irritam, mas depois aprendemos a tolerar, ou mesmo a amar, como velhos inimigos que se tornaram conhecidos habituais, parte do nosso espaço cotidiano, da nossa casa. Porque uma língua é também um lar. Um lugar feito de quartos específicos, falhas e fendas, recantos e memórias, em que vivemos e que amamos, porque cada peculiaridade, cada imperfeição, cada idiosincrasia nos acolhe como um abraço antigo, um aroma que nos leva para trás no tempo, um calor afetuoso, um espaço para onde regressar e descobrir novamente. A língua portuguesa é, portanto, um lar aberto, com correntes de ar vagas e espuma, um lar acolhedor e amplo, que amamos porque é diferente de todos os outros e porque é nosso. Mas a língua portuguesa não é apenas um lar, nem é uma língua entre as outras. A língua portuguesa é a melhor língua do mundo, porque cada língua é a melhor língua do mundo que criou. Feliz 5 de Maio para todos.